Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos dar início ao nosso culto. Graças a Deus pela vida de cada um aqui. Eu quero iniciar orando, pedindo as bênçãos de Deus para nós essa noite. E logo em seguida o irmão Sidney vai chegar, junto com o irmão Wagner, a Carol, para nos dirigir nesse tempo de louvor. Então eu peço por gentileza, se você puder, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, nós agradecemos por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por nós podermos retornar aos cultos, estarmos juntos, ó Deus, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que entregou sua vida para nos salvar, é que nós nos reunimos hoje aqui para agradecer, para adorá-lo, para reconhecer e lembrar tudo que ele fez por nós e ainda faz nos dias de hoje. Ó Deus, se há alguém aqui ainda que não entregou sua vida a Jesus, que o Senhor possa salvar almas esta noite. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Quantos estão alegres por estar aqui? Diga amém. Amém. Bem, irmão Sidney, o irmão já pode chegar para nos dirigir esse tempo de louvor. E logo depois nós teremos alguns anúncios, alguns avisos e também a pregação da palavra de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, vamos dar início mais um culto nesse domingo. Bem, os irmãos não reparam que eu tirei a máscara porque fica melhor para eu falar, viu? Mas não tem problema não, eu estou com a viseira aqui. Vamos ficar mais tranquilo aí para vocês ouvirem minha voz, para que a gente possa cantar mais à vontade, amém? Então, graças a Deus por mais um dia aqui presentes na casa do Senhor. E vamos louvar o nosso Deus, vamos cultuar o nosso Senhor. Eu peço a você que se coloque de pé, se você puder. Se você não puder ficar em pé, pode permanecer sentado mesmo, fique à vontade, amém? Mas se você puder se colocar de pé, as nossas vozes saem melhores para cantar. Nós vamos iniciar cantando o corinho Jesus em tua presença, amém? Levante bem a sua voz, cante bem forte, amém? Louve a Deus, glorifique ao nosso Senhor esta noite. Contemplando
Amém? Amém. Nesta noite, na presença do nosso Deus, estamos aqui para adorar, para glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Ainda de pé, se você pode, nós vamos estar cantando ainda o número 348. O corinho ainda faz-me lembrar. Faz-me lembrar. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes te possa engrandecer, leva-me até a cruz, faz-me lembrar do teu amor, faz-me lembrar da tua dor, faz-me lembrar da tua cruz, ao Calvário me conduz. O teu sepulcro no jardim, meus santos vão rezar. Aguarda de anjos teus a mim, Senhor, vem me mostrar. Faz-me lembrar do teu amor, faz-me lembrar da tua dor, faz-me lembrar da tua cruz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero extasiar, por grato e por amor. Faz-me lembrar do teu amor, faz-me lembrar da tua dor, faz-me lembrar da tua cruz, ao Calvário me conduz. Amém? Amém. Glórias a nosso Deus. Amém? Nós possamos lembrar a cada dia que nós temos um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, e um Deus que cuida de nós, e um Deus que tem um grande amor por cada um, independente de quem seja. Deus, Ele ama a todos por igual. Amém? Ainda de pé, nós vamos estar cantando o número 509 do Cantigo Cristão. Verei teu Redentor. Se você não puder ficar em pé, pode se sentar, fique à vontade. Finalidade real, quando já no rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto
ver cada um aqui. Eu vou pedir licença para tirar a máscara. Nós estamos aqui numa distância razoável, né? Eu quero, inclusive, para quem está nos assistindo em casa, saber que eu só tirei a máscara porque eu estou, como vocês viram, o irmão Sidney está com a viseira, né? Então, tirando a máscara, a gente consegue ter aí uma audição melhor, né? Não fica a voz abafada, mas a gente está distante e está com a viseira. Então, nós estamos cumprindo tudo o que precisa ser feito para termos o maior cuidado possível com a saúde das pessoas e como o protocolo também, ele exige, né, o álcool em gel. Logo que você chega ali na entrada, tem os dispositivos de álcool para você usar, está bem sinalizado também cada local com entrada, saída. Nós não temos o bebedouro funcionando para evitar também a contaminação, pegar copo, mexer no bebedouro. Vocês vão perceber que lá no fundo também tem sabonete, antibactericida. Nós deixamos tudo bem sinalizado. Nós estamos ali com o irmão Zezão cuidando ali da entrada da igreja. Então, estamos nos esforçando o máximo para que as pessoas que estão aqui conosco e as que em casa, assistindo o vídeo no YouTube, possam se sentir seguras de estarem conosco, assistindo o culto, estando aqui presencialmente, tá bom? É muito bom ver cada um disposto a estar conosco. Inclusive, nós temos duas visitantes hoje aqui, a Elisângela e a Letícia. Dá um sinalzinho com a mão. Deus abençoe. Quem é a Elisângela? Elisângela é a moça e a Letícia, a que sobrou, né? A que está lá. Deus abençoe vocês, viu? Fique bem no nosso meio. É uma alegria muito grande recebê-las, tá bom? E se vocês ainda não têm uma igreja, espero que vocês possam considerar esta igreja como possivelmente será sua. Tá bem? Então é uma alegria muito grande recebê-las aqui com a gente. Semana que vem, a Vanessa estava me lembrando, a Dani também, semana que vem as crianças vão participar mais ativamente do culto, viu, Larissa? Alice, a Dani, tá bom? E mais as crianças que tiverem. Eu vou providenciar, lembra que a gente fazia o desenho? Então domingo que vem eu vou entregar o papel, o desenho para vocês. Para vocês fazerem o desenho. Nós vamos, você vai filmar em casa e eu vou pôr no telão o seu desenho, tá bom? Então hoje eu só vou falar, a mamãe vai poder lembrar em casa para você fazer o desenho em casa, tá bom? Se quiser anotar depois ou assistir no vídeo, então durante a mensagem você vai ter aí 4 desenhos para fazer na folha. E aí você manda para mim do jeitinho que o pastor Diogo faz lá em Jaboticabal, tá bom? E aí você vai ver tanto na internet quanto no culto, tá bom? Então hoje você não tem o papel, porque não tem umas pranchetas, a gente esqueceu de preparar. Mas no domingo que vem, durante a semana, você faz seu desenho, tá bom? Irmãos, nós não teremos, o nosso culto está bem enxuto, está bem mais dinâmico. Nós vamos fazer das 5h30 às 6h30, aproximadamente, e nós não teremos aquele período de recolhimento de oferta. Esse recado é só para os membros da igreja, tá bom? Quem nos visita não precisa se preocupar em dar nenhum tipo de oferta, apesar de que não é proibido, você é livre para poder contribuir, mas esse momento é um aviso para os membros da igreja, tanto os que estão presencialmente, quanto aqueles que assistem pela internet o nosso culto. Nós temos o gasofilácio lá atrás, então perto ali do extintor de incêndio. Então, para que a gente não tenha pessoas passando perto uma da outra, você pode entregar a sua oferta, seu dízimo, sua promessa de fé, ali no gasofilácio em qualquer momento, durante o culto, antes do culto, depois que acabar o culto, você vai lá e deposita. Os membros da igreja já sabem as suas participações para poder contribuir, tá bom? Então, está lá, você pode depositar ali de acordo com o seu coração, tá bem?
nós temos, sim, precisamos de como é que quando você monta uma equipe, coloca os nomes, uma escala, uma escala para a limpeza da igreja. Então, eu estava conversando com algumas irmãs, e aí a gente pensou, se a gente tiver 3 pessoas também, mas 2 eu acho que é mais que suficiente, para vir fazer uma limpeza, sempre no sábado ou no domingo, você escolhe. Então, eu e Vanessa e a Dani viemos ontem, e a gente vai ficar com o primeiro sábado de cada mês. Então põe na escala lá. Queria ver se a Valéria poderia fazer essa escala, pegar um papelzinho e escrever. Então, se você tem o seu nome, coloca lá, fala assim, olha, eu fico com tal dia. Pelo que eu sei, a Fernanda e a Fabiana já ficaram com o domingo que vem. É isso? Então, Valéria, já anota. Para o outro domingo a gente já não tem ninguém. Então, pastor, ali, já. Então fala para a Valéria, uma dupla. Trio também serve, mas dupla eu acho suficiente. Se nós tivermos 2, 4, 6, 8 pessoas, pode ser homem também, viu? Eu estava aqui fazendo dupla com a Vanessa. Se tivermos 2, 4, 6, 8 pessoas mais ou menos, você só faz a limpeza uma vez por mês. E aí você escolhe o seu horário. Sábado à tarde, pastor, só posso sexta à tarde. Tudo bem. Sábado de manhãzinha bem cedo, domingo de manhãzinha bem cedo, domingo pelo almoço, sabendo que nós temos um culto às 5h30, então tem que estar tudo sequinho, e aí eu vou ensinar como você faz para passar aquele produto químico. Na verdade não é um produto químico, é um detergente semi-hospitalar, que é próprio para matar coronavírus. Então ele serve para matar coronavírus. Então a gente borrifa esse detergente especial, uma bombinha, e aí tranca tudo, e aí quando você chega aqui, a igreja está limpinha igual o centro cirúrgico, está limpinha igual um consultório odontológico, dos bancos, né? Dos bancos, tem uns aí meio assim, né? Mas está limpinho, então você pode vir tranquilo, tá bom? Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos a Deus, porque o Senhor tem sido muito bom. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho do Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um, abençoe a Elisângela e a Letícia que estão conosco. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor abençoe para que elas possam sentir a presença de Deus, ver que o Senhor tem sido bom para nós e que o Senhor tem um plano na vida delas. Abençoe cada um aqui, e cada um que veio com o coração desejoso de ouvir a palavra. Que o Senhor cuide, abençoe, para que neste momento este desejo seja suprido. Salva almas, edifica os crentes, com que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito inusitada, de muitas surpresas, uma época onde, como eu disse semana passada, se você, dia 31 para o dia 1º de janeiro, tivesse pensado que você passaria um 2020, eu até vi muitas pessoas dizendo, puxa, tomara que 2020 seja melhor que 2019. Aí 2020 olhou para ele e deu risada. Né? A gente vê essas coisas na internet. A gente não poderia nem imaginar que nós estaríamos vivendo ou vivemos uma situação tão, que palavra que eu poderia usar? Uma situação tão extrema. Nós não temos nem palavras para dizer algo sem precedentes. Então nós vivemos uma época em que quem poderia imaginar que nós ficaremos presos em casa durante tanto tempo? Porém existem algumas categorias, que não ficaram em casa, que trabalham em função de outros. Trabalham em função, você viu histórias magníficas de pessoas que deram seu tempo, a sua saúde para cuidar das pessoas em um momento tão crítico quanto nós vivemos agora nesses últimos tempos. A profissão de médico é uma profissão muito honrada, é uma profissão muito bonita, é uma profissão que
merece toda a honra, merece toda a nossa reverência. Muitos, sabemos que em todos os setores existem pessoas que desonram a categoria. Todo mundo, acredito que todo mundo precisou de um médico. Eu nunca conheci ninguém que nunca se consultou pelo menos uma vez na vida. E nós encontramos, de alguma destas formas, você já precisou de um médico. Está aqui a Jéssica, que logo vai precisar de um médico. Inclusive, até um dos anúncios que eu tinha para falar, uma maneira muito criativa de fazer o chá de bebê, em época de pandemia. Depois eu vou conversar com ela, vou postar no grupo da igreja, para você poder participar do chá de bebê do Isaac. Está chegando, Está chegando aí. E nós não podemos nos reunir para fazer o chá de bebê, então ela bolou um jeito bem legal aí. E logo, a primeira cara que o Isaac vai ver é do médico dele. Vai ser a primeira pessoa que o Isaac vai ver no mundo real, vai ser o médico. E existem, de alguma forma você algum dia vai precisar de um médico, porque nós vamos separar 3 tipos de médicos aqui para fazer uma comparação. Existe o médico socorrista, existe o médico preventista ou preventivo, e existe o médico curativo, que é aquele da especialidade. Eu quero separar a mensagem nesses 3 pontos. Primeiramente, eu quero falar sobre o médico preventivo. Eu acho que a Fernanda vai se localizar melhor nessa situação, porque ela trabalha com a saúde da família, visita de casa em casa, e muitas vezes prevenindo as pessoas, não é isso? Para que elas não fiquem doentes. Então ela não vai lá passar receita, Tanto é que não poderia, Seria um crime. Ela não é médica, mas ela trabalha em um setor de saúde em que existem profissionais que previnem, que avisam, que alertam. Eles sabem, eles nos ensinam como tomar os devidos cuidados, como estes médicos que têm falado tanto sobre as maneiras que nós podemos evitar o coronavírus. Use álcool em gel, máscara, cuidado com o distanciamento social. Então eles vêm nos prevenindo, trazendo para nós as dicas de saneamento básico, e dentre outras coisas. Existe o médico curativo. Você já foi lá no setor de especialidades? Então você está com um problema, ele te indica ali, está com problema de pressão alta, você vai lá no cardiologista. E aí você vai fazer um tratamento com aquele médico. Você está com um problema de pele. Eu tive um câncer de pele, eu fui lá, de 3 em 3 meses eu tenho que ir no dermatologista. E ele vai tratando, passando medicações, passando receitas, e aí você vai acompanhando, sempre voltando para o retorno, para ele ver como é que você está. E terceiro, nós temos o médico socorrista. Alguém aqui já caiu do telhado e quebrou a perna, e aí alguém ligou para o... Aqui não tem SAMU? Aí você liga para a ambulância, e aí o médico de dentro da ambulância já vem socorrendo você, já vem colocando na maca, ou um acidente na estrada, onde o pessoal liga para o resgate. Aí veio o pessoal do corpo de bombeiro, o médico que presta socorro para um atendimento de urgência, emergência. Mas muitos de nós nos preocupamos de alguma forma com a nossa saúde. Eu sei que uns se preocupam mais, outros menos, mas principalmente nós procuramos algum tipo de ajuda de um médico, principalmente quando dói. Pode ter certeza que a Jéssica vai saber a hora, viu? Pode ter certeza que ela vai saber. Quando você, por exemplo, começa a ter cólica de rim, aí o Wagner diz, não, deixa passar uns 2, 3 dias, aí eu vou ver aqui. Não, quando começa a doer, você precisa sair correndo. Então muitas vezes nós estamos sempre ligados em algum tipo de médico.
fazendo esse pano de fundo para a mensagem, eu gostaria de dizer que a igreja cuida de uma área das nossas vidas que muitas vezes é mais importante do que a saúde física. Estes médicos, eles cuidam da saúde física, mas nenhum deles pode cuidar da saúde espiritual. Irmão Wagner, às vezes a saúde espiritual não dói como uma cólica de rim, às vezes não dói como para um parto. Às vezes nós não notamos que estamos com uma mancha na pele que precisa ir num oncologista, mas a saúde espiritual é importante, e talvez a saúde da alma seja mais importante do que todas essas que eu falei até agora. Se você comparar, por mais saudável que nós estejamos, nunca eu posso dizer que eu nunca vou ficar doente, que eu nunca vou sofrer um acidente. Mas as pessoas, elas têm a capacidade de dizer que não precisam cuidar de sua saúde espiritual. Tem pessoas que cuidam tanto da sua saúde física e não se preocupam que elas têm uma alma, que elas precisam cuidar da sua saúde espiritual. Você vê pessoas que elas já ouviu falar de alguém que é hipocondríaco? Sabe o que é uma pessoa hipocondríaca? É uma pessoa que ela tem medo de doença. Qualquer coisinha ela já está, inclusive nessa época de coronavírus, agora saiu até no jornal esses dias, que as pessoas mentalmente, elas estão ficando mais doentes, com depressão, com medo de pegar coronavírus. Tem pessoas que estão com tanto medo de ficar doentes, que estão se suicidando. Elas não conseguem lidar com essa situação, elas não conseguem lidar com esse medo, com essa depressão. E agora as pessoas estão dizendo, uma das coisas mais importantes que nós não deveríamos ter fechado, que deveria ter sido considerada como serviço essencial, são as igrejas. Porque nas igrejas as pessoas encontram uma palavra de carinho, de conforto, encontram uma direção para as suas almas. Por mais que você não ligue para a sua vida espiritual, ela existe. E se você não cuidar da sua vida espiritual, você pode ter danos graves à sua saúde espiritual, mas também graves problemas com a sua saúde física. Como o exemplo, por exemplo, que eu acabei de dar de pessoas que não souberam lidar com o medo de tudo que nós estamos vivendo e acabaram na depressão, síndrome do pânico, e acabaram até tirando a própria vida. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia o texto de Mateus capítulo 10, versículo 28. Quem achar para mim, pode ler bem alto, por favor? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você percebe, irmão Wagner, que aí nós temos um texto bíblico que diz, nós temos o físico, mas você deveria se preocupar, diz este versículo, com a sua alma. Não há problema nenhum em você cuidar da sua saúde. Veja, eu estou de viseira, estou com álcool em gel aqui na minha mão, nós temos aí toda a igreja sinalizada, reduzimos para 30% da capacidade da igreja, nós estamos cuidando sim, até mesmo, como eu disse semana passada, por causa daqueles que ainda não são salvos, daqueles que ainda não têm fé. Nós temos que cuidar dessas pessoas e mostrar obediência às leis que é para a nossa segurança.
Mas o irmão Wagner acabou de ler o texto de Mateus 10, 28, que diz: não se esqueça da sua alma. Você tem se preocupado com a sua alma? Nós estamos cuidando da nossa alma, do nosso espírito, e a igreja, ela então pode ser comparada a um hospital. E a Bíblia, ela pode ser comparada a uma receita. E o pastor? O pastor talvez poderia ser comparado a um médico. Como um médico, por exemplo, que faz o tratamento preventivo. No texto de Hebreus, capítulo 13, verso 7, quem pode ler para mim? Hebreus 13, verso 7. Aí eu vou pedir para o irmão Sidney já procurar aí Deuteronômio 28, 15. Quem achou Hebreus 13, 7? Pode ler. Lembrai-vos dos vossos dias, dos quais vos pregava a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Você entende, irmão Wagner, que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo exatamente assim: vocês perceberam que durante todo o tempo em que os seus líderes, os seus pastores, os irmãos da igreja, quando eles pregavam a palavra de Deus, eles estavam preparando vocês, eles estavam trazendo algum tipo de bagagem. Lembra quando nós ouvíamos a palavra de Deus em janeiro, fevereiro, em 2019, 2018, em que nós falávamos: irmãos, haverá um tempo onde haverá doenças, peste, haverá, as pessoas não poderão sair de casa, e alguns ouviam aquilo, acho meio, tudo bem, está na Bíblia, mas está muito distante da realidade. Uma doença no mundo inteiro, obrigando todo mundo a usar máscara, no mundo inteiro, né? E aí de repente, não é que aconteceu mesmo? Não é que as coisas que estão escritas na Bíblia estão acontecendo? E o médico das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, Ele instrui os pastores a prevenir você dessas coisas. Como médico preventista, Ele diz: olha, tome cuidado, eu estou te ensinando como fazer, como se preparar, para que você não seja pego de surpresa. O texto de Deuteronômio 28, 15, irmão. Será, porém, se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições que te alcançarão. Prevenção. A palavra de Deus, no texto que o irmão Sidney leu, fala de mandamento, estatuto. É como se fosse um remédio receitado. Remédios, né, do Espírito: perdão, paciência, ouvir a palavra de Deus. É mais ou menos como quando o médico, e o meu médico que mediu o exame de colesterol, diabetes, pressão, aí ele veio lá com a famosa listinha de reeducação alimentar. Oh, é duro, é difícil esse negócio. Aí mostra um papelzinho lá: você não pode comer fritura, não pode comer beber refrigerante, não pode comer doce, não pode comer arroz, não pode comer macarrão, não pode comer... Por quê? Porque senão você vai ficar doente, teu colesterol está lá no céu, teu diabetes está lá no espaço. Tem que prevenir, tem que perder a barriga, né? Tem que emagrecer 10 quilos. E aí fica colocando todas estas regras, dizendo: eu estou prevenindo você. E muitas vezes é o que a palavra de Deus, a cada mensagem, a cada domingo, nós estamos dizendo para você: previna-se. Deuteronômio 28, 15, ouça a palavra de Deus e pratique, para que coisas ruins não venham a acontecer na sua vida. Em segundo, muitos médicos trabalham como aquele que cura. Quem pode ler para mim Hebreus 13, agora é o verso 17. Obedeceu aos vossos dias e sede submissos para com eles,
diz: pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Uma palavra interessante que o irmão leu, a palavra obedecer. É mais ou menos como quando você vai ao médico e o médico ele te passa uma receita. Já viu aquelas pessoas, irmã Marinalva, que pega a receita, leva para casa e fala: vou tomar isso aqui não. Não vou tomar, isso que o médico sabe indicar. O médico passou a receita, ele vai: não vou tomar. Aqui diz que estes líderes, eles velam pela vossa alma, ou seja, eles darão conta. Uma vez alguém até usou uma ilustração ou uma comparação dizendo: a pessoa ela foi ao médico, ela pegou a receita, ela não tomou a medicação, morreu e a família processou o médico. Não é isso que acontece? Meus irmãos, nesse texto, comparando com essa história que seria cômica se não fosse trágica, não gemendo, diz o versículo, dizendo: tome o remédio, mesmo que o remédio for amargo. A mensagem, meus irmãos, pregadas neste púlpito, nem sempre elas são doces. Às vezes as mensagens elas necessitam ser amargas. Eu já precisei tomar remédio amargo, fui fazer um exame, precisava tomar um remédio um dia antes, uma hora antes, um remédio ruim, mas ruim, era horrível o remédio. E a enfermeira do meu lado dizendo: você tem que tomar, com o negócio na mão assim, não, você tem que tomar. E em casa a Vanessa falando: você tem que tomar, eu não quero tomar, eu não quero. Mas era muito ruim, muito ruim. Mas quando tem que tomar, viu Alice, viu Larissa, viu Dani, quando passa o remédio, tem que tomar, amém? Elas estão de máscara, eu não sei se elas disseram amém, mas eu espero que sim. Tome o remédio mesmo que for amargo. Você não pode escolher uma igreja simplesmente porque aquela igreja apenas serve doce para você, apenas falam palavras. Já imaginou uma pessoa chega a um oncologista ou um médico, e aí o médico está com o teu exame na mão, e aí o teu exame deu uma coisa muito ruim, porém tratável, e aí aquele médico, para não deixar você chateado, ele pega o exame e joga fora e não conta para você que você está doente. Ele fica apenas dizendo: não, seja feliz, vai lá na irmã Valéria, faz o cabelo, né? Faz uma maquiagem bonita. Mas, doutor, mas eu estou sentindo dor, eu estou doente. Não esquece isso, vamos olhar para o lado bom da vida. O que você gostaria disso, ou gostaria que o médico falasse a verdade? Dissesse para você: olha, você está isso, o tratamento é esse, e se você fizer o tratamento você vai ficar bem, você vai viver mais 50 anos, mas a gente precisa fazer a químio, pegou no começo, graças a Deus, e vai. Por isso que, às vezes, a gente precisa falar da palavra de Deus, mesmo que doa, mesmo que a pessoa saia do culto de repente chateada, mas ela tem a oportunidade de mudar de vida, de parar de errar, de ir por um caminho correto. Sabe, meus irmãos, uma coisa importante é que, ao mesmo tempo que nós estamos pregando a palavra de Deus como ela realmente é, como um bom médico que trata de maneira correta o seu paciente, este é um médico, os irmãos em Cristo, que caminham junto. Tem 2 versículos que eu gostaria que alguém lesse. Deixa eu ver aqui. Irmã Fernanda, você pode, por favor, ler Romanos 12, versículo 15. E quem achar primeiro, 1 Pedro 5:2. 1 Pedro 5, verso 2. Fernanda, você achou Romanos 12, 15? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Em 1 Pedro 5, 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Você percebe que essa é a característica principal de uma igreja? Você encontra alguns que são radicais, bravos, nervosos. Às vezes é a característica da personalidade do pregador, do pastor, mas independente de personalidade, independente de jeito de tratar com a igreja, é ordem de Deus caminhar junto, estar ao lado. Eu não prometo fazer você rir toda a mensagem, mas eu prometo que se você ficar doente, eu vou estar com você lá visitando no hospital. Eu garanto que você vai ter pessoas desta igreja, que nos momentos difíceis da sua vida, você não estará sozinho. Eu também não garanto que todos vão fazer isso, mas sempre vamos encontrar pessoas que são cristãs de verdade. E nesta igreja, a gente sempre tenta ensinar isso, caminharmos juntos, estar ao lado daquele que necessita. Meus irmãos, por fim, como um médico que previne, como um médico que trata, mas também como um médico que socorre. Atos 11, 29, quem pode ler para mim? Atos 11, 29, e eu vou pedir para que o Leonardo, você pode, por favor, ler 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 28, quem achou Atos 11, 29? Pode ler. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E 1 Coríntios 12, 28. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Com relação a socorro, a ajuda, a igreja ela precisa ser conhecida como uma igreja que ajuda. Nós já fizemos várias vezes socorro às pessoas necessitadas. Já tivemos aqui trabalho e nós sempre estamos atentos às necessidades dos irmãos, primeiro daqueles que são membros da igreja e depois dos que estão fora. Cestas básicas, o auxílio. Você sabe que socorro é um dom. As pessoas elas têm muitas vezes olhos para certos dons espirituais e negligenciam aqueles que são mais importantes. E um dos dons mais importantes é o dom de socorro, é o dom de misericórdia, é o dom de ajudar as pessoas. Precisamos aprender cada vez mais, como lemos nestes versículos que os irmãos falaram. Você tem estado atento às necessidades dos irmãos? Sabe, nós sempre tivemos, agora por causa da pandemia, falta de contato, sempre tivemos um bom ministério de cesta básica. Liguei um por um. Desculpa se eu pulei alguém, mas eu acho que eu devo ter ligado um por um. E perguntei: você está precisando de alguma coisa financeira? Um monte de gente perdeu o emprego nessa pandemia. Você precisa, cesta básica. Às vezes alguém tem alguma vergonha de falar, e aí eu insisto, pergunto de você para outra pessoa, sabe como é que está lá sua mãe, sua sogra, como é que está lá tua vizinha, o irmão fulano, como é que está? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de dizer: olha, eu estou precisando de uma cesta básica, pastor. E a igreja precisa ajudar em tudo que os irmãos necessitarem. Esse é o trabalho de socorro. Sabe, precisamos identificar os problemas, buscar atender as necessidades. Como nós precisamos de pessoas que têm esse dom na igreja. Enquanto muitos buscam dons menores, os mais importantes poucos querem. E eu termino essa mensagem dizendo que os médicos que socorrem, eles precisam socorrer no problema
mais importante do ser humano, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse que se uma pessoa tem necessidade, supre a necessidade daquela pessoa. Se alguém tinha fome, Ele dava de comer, Ele multiplicava os pães e os peixes, Ele cuidou da saúde, curando milhares de pessoas. Mostra cada um dos evangelhos a palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro que o principal ministério era pregar as boas novas de salvação. Em Marcos 2,17 diz: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor, Ele é bem claro dizendo, você entende facilmente essa mensagem quando a gente fala do médico preventista, que a igreja ela serve para cada mensagem que você vai escutando, você vai aprendendo, e lá na frente você não precisa sofrer, você não precisa bater cabeça, porque você se fortaleceu, se preveniu. Você entende facilmente quando a gente fala do médico que cura, aquele médico que vai acompanhando, caminhando com você, tratando. Você entende claramente quando a gente fala de socorro, porque na igreja muitas vezes a pessoa chega com problemas seríssimos, como alguém quando chega no pronto-socorro e vai direto para a UTI e está infartando. Às vezes não é físico, mas é emocional, é espiritual. Eu não sei qual é o problema que você está carregando nesse momento, mas saiba que Jesus, Ele pode aliviar. Jesus, Ele pode tirar a carga dos seus ombros. Jesus, Ele pode te socorrer, te levantar novamente com um sorriso no rosto, a alegria de servi-lo. Senhor, me socorre. Às vezes as pessoas estão dizendo, mas acima de tudo isso, da parte emocional, física, as necessidades financeiras, você tem uma alma. Você precisa se perguntar neste momento, se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Milhares de pessoas morreram de coronavírus e muitas dessas morreram sem Cristo. E a Bíblia diz que se você partir desta vida sem Cristo, você vai ficar eternamente separado dele. Portanto, a pergunta que nós falamos é sobre um médico que veio para salvar a sua alma. Em Marcos 16,15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o trabalho primordial, principal para cada um de nós. Primeiro, este médico ele diz que você precisa se arrepender dos seus pecados. Seus pecados fazem separação de você e Deus. Então diga para Deus: Jesus, meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. O arrependimento é uma atitude de mudar de vida, de parar de fugir de Deus, parar de fazer as coisas que desagradam a Deus e começar a fazer as coisas que agradam o Senhor. Isso é arrependimento. Mudança de direção. Senhor, agora eu quero ser teu. Primeiro, se arrependa da sua vida longe de Deus. Segundo, entenda que o Senhor Jesus perdoa os seus pecados. É só você fazer uma simples oração assim, dizendo: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Entendi que o Senhor morreu na cruz para pagar os meus pecados no meu lugar. Eu te recebo no meu coração. Creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Amém. Se você fizer uma oração mais ou menos assim, com sinceridade, você será salvo no exato momento que você fizer esta oração e ficará salvo por toda a eternidade. Por isso, nessa noite, acima
do que a igreja oferece, do que a Bíblia, como uma receita perfeita, oferece para te prevenir, para te curar, para te socorrer se um dia você precisar. O mais importante é a saúde da sua alma, é a salvação da sua alma. Portanto, nesse momento eu peço que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e eu vou orar por você. Meu Pai, nesta noite nós ouvimos a palavra de Deus e esta analogia sobre os médicos. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, mas a tua obra é muito maior do que simplesmente prevenir, curar, socorrer como os médicos mortais, naturais. Sabemos, Senhor, que a obra de Deus é levar as boas novas, e a boa notícia é que eu era pecador e agora eu sou salvo, porque Jesus me salvou. Ainda com a cabeça baixada, os olhos fechados, há alguém esta noite que quer dizer: pastor, eu até hoje não fiz uma decisão ao lado de Cristo, eu não o recebi no meu coração até agora, mas hoje eu sinto no meu coração que eu quero receber Jesus. Dê um sinal com sua mão e eu vou orar por você. Alguém? Amém? Que Deus abençoe. Ainda com a cabeça baixada, os olhos fechados, nós vamos encerrar este culto. Que Deus abençoe. Deus abençoe você que está nos assistindo aí na internet, no YouTube, e que Deus possa abençoar a vida de todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a nossa doce comunhão como igreja por causa do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Foi muito bom estar aqui novamente. Nós estaremos de volta no próximo domingo às 5:30 da tarde e estaremos juntos também na internet, no YouTube, no Facebook também. Se você ainda não é membro do grupo da igreja, entra lá no Facebook e participa com a gente. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.